viu no vídeo anterior que derivada direcional pode ser calculado como sendo um produto escalar entre dois vetores, né? Um vetor que nasceu, que é o vetor gradiente, né? Um vetor que guarda nas componentes todas as derivadas parciais de primeira ordem, e o outro vetor é o vetor U, o vetor que dá direção e sentido para você seguir, né? Repare, quando você está num ponto P, o gradiente ele está lá apontando para algum lugar, né? Ele só muda se por acaso eu mudar de ponto, mas quando eu estou num ponto P, esse gradiente está congelado, né? Agora a direção a gente escolhe, né? E ele, como ela precisa ser uma direção unitária, ela está aqui dentro de um círculo de raio 1. Então a gente vai ter um ângulo entre esses dois vetores, né? Então dependendo do ângulo, ou seja, mudou o ângulo, muda a direção, muda o vetor U, né? Ele continua sendo unitário, mas muda a direção portanto, faz com que a derivada direcional possa aumentar ou diminuir em algumas situações, quando o ângulo inclusive é maior, a gente vai ver isso nesse vídeo, né? Maior do que 90 graus, a gente vai ter uma direção de descida, porque o produto escalar vai dar negativo. Então a gente poderia se perguntar, que direção dentre essas infinitas, dentro desse ciclo de raio 1, qual direção essa derivada atinge seu maior valor possível? Ou seja, quando que a derivada direcional é máxima, ou seja, quando a reta tangente ela é mais íngreme possível. E, de maneira análoga, a gente também poderia se perguntar o seguinte, em qual dessas direções que faz a derivada atingir o seu valor mínimo? Tá? Vamos trabalhar nisso nesse vídeo. Bom, no vídeo anterior a gente viu que a derivada direcional ela pode ser dada sempre pelo produto escalar entre a direção unitária que você vai seguir, né, e o gradiente no ponto, né? Lembrando que o gradiente é um vetor que guarda em suas componentes todas as derivadas parciais de primeira ordem da função, né? Então, se a função tem duas variáveis, é um vetor do R2. Se a função tem três variáveis, ele vai ser um vetor do R3. E assim vai, né? Uma função de n variáveis, nós temos aí o gradiente com n componentes, com n derivadas parciais de primeira ordem, né? Bom, a gente pode lembrar lá da geometria analítica, que o produto escalar ele pode ser escrito de outra forma, né? Então aqui embaixo a gente vê aqui que o produto escalar ele pode ser dado pelo produto das normas entre os vetores, né? E o cosseno do ângulo formado entre eles, né? Então aqui a gente tem duas situações, imagina que você está no ponto P aqui, dois vetores, né? Um vetor U e um vetor V. Então eu coloquei duas situações, uma que o θ é menor do que 90, ou seja, um ângulo agudo, e aqui o θ maior do que 90 graus, maior que π/2, que é um ângulo obtuso. É óbvio que a gente tem dois ângulos, né? Tem um ângulo para cá, tem um outro ângulo aqui, mas a gente sempre pega o menor ângulo, né? Então aqui θ é o menor ângulo entre os vetores U e V, tá? Então esse θ aí ele vai variar de 0 até no mínimo 0, no máximo π, né? De 0 a 180, porque se passar de 180 aí a gente pegaria o ângulo menor, que estaria menor, obrigatoriamente menor do que 180, tá? Com isso, a gente pode escrever o produto escalar de uma outra maneira. É o produto das normas dos vetores vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Só que lembra, esse vetor U, ele é um vetor unitário, então isso aqui vale 1. Então a gente tem uma outra maneira de escrever a derivada direcional, que pode ser dado pela norma do gradiente, que é um vetor fixo, né? Quando você está parado num ponto, quando calcula o gradiente no ponto, ele é um vetor que está apontando para algum lugar, ele não varia, só varia se você sair do ponto P, né? Quando você calcular a norma, você vai ter uma constante, que é o tamanho do vetor, né? Então, o que vai variar é o cosseno do ângulo, né? E isso nos permite a gente analisar sobre qual é a direção de maior crescimento da função, né? Ou seja, onde a derivada direcional é máxima, ou também a gente pode pensar se ela for mínima, ok? Então, o que a gente tem aqui na seguinte situação? Vamos interpretar a derivada direcional de outra maneira, né? Então eu tenho um gradiente, né, apontando aí para algum canto, né, o ponto P, e suponho que você tem a direção U. Lembrando que essa direção U, ela é unitária, então ela mora aqui dentro de um círculo, né? Pensa que o ponto P é o centro desse círculo. Isso aqui é um círculo de raio 1, né? Raio unitário, uma vez que o vetor U precisa ser unitário na fórmula, né? Se não for, a gente precisa normalizar. Então a gente poderia calcular a derivada direcional pegando a norma do vetor gradiente, multiplicando pelo cosseno. Então,
Dependendo do cosseno, esse resultado aumenta ou diminui. Dependendo desse resultado, eu vou subir ou vou descer, porque o cosseno ele pode ser positivo, o cosseno vai ser negativo. Então, o cosseno que vai mandar no sinal, né, dessa conta, porque o gradiente, quando a gente calcula a norma, isso aqui é um número obrigatoriamente positivo, né? A menos que o gradiente fosse nulo, né? Aí essa conta daria zero, mas não é o caso aqui, né? A gente está pegando uma situação genérica, onde a gente vai considerar o gradiente apontando para algum lugar, ou seja, um vetor não nulo. Na verdade, é só lembrar que o cosseno, né, se a gente pegar um ciclo trigonométrico aqui, o cosseno de um ângulo θ, né? Se eu pegar um θ aqui, ele seria essa medida aqui, né? Então, esse seria o cateto adjacente desse triângulo retângulo, né? Então, toda vez que a gente está aqui no de 0 até π/2, né, um ângulo agudo, o cosseno é positivo, né? O que faz essa conta aqui, por exemplo, dizer que eu vou subir por uma reta tangente, né? Porque a derivada direcional vai ser uma taxa positiva. Agora, se o ângulo passa de π/2 e vai até π, aqui o cosseno é negativo, né? Porque ele estaria para cá, seria essa projeçãozinha aqui, tá? Então a gente poderia agora pensar como é que a gente escolhe uma direção de forma a maximizar a derivada direcional ou minimizar. A resposta vai estar em cima do cosseno. Lembra que o cosseno ele tem valor máximo igual a 1 e valor mínimo igual a 1. Isso vai projetar o valor máximo da derivada direcional e isso vai projetar o valor mínimo da derivada direcional. Basta pensar no ângulo θ que isso ocorre, né? Então, quando o cosseno é 1, o que a gente tem? A gente vai ter o valor máximo para a derivada direcional, né? Quando para o cosseno ser igual a 1, basta lembrar que o θ é zero. Bom, o θ ser zero significa que eu estou parado num ponto, o gradiente está apontando para algum lugar, né? Essa distância aqui é a norma do gradiente P, né? O tamanho do gradiente. E nós temos aqui o vetor U, né, que é um vetor unitário, né, que é um círculo de raio 1. Só que ao você escolher o θ igual a zero, você está seguindo a própria direção do gradiente. Então, a gente vai ter aqui uma direção máxima, né? É sempre quando a gente segue o sentido, inclusive, do gradiente, tá? E quando essa conta é igual a 1, ou seja, quando o cosseno é 1, vai formar 1 vezes a norma do gradiente, ou seja, o valor máximo para a derivada direcional é o próprio tamanho do gradiente, né? Bom, só lembrando aqui que o U, na verdade, é o próprio gradiente normalizado, para que ele seja unitário, né? Então, a gente até consegue verificar que o valor máximo da derivada é justamente esse comprimento aqui do gradiente. A gente viu pela fórmula do cosseno, mas tem como provar isso até pelo produto escalar mesmo, né? Lembra que quando eu faço a derivada direcional, eu pego o gradiente e multiplico pelo vetor U, né? Se a gente está escolhendo a própria direção do gradiente, ou seja, com θ igual a zero, o vetor U vai ser o gradiente dividido pela norma, né? Porque ele precisa ser unitário. Aí aqui a gente vai ter a norma do gradiente aqui embaixo, e em cima tem um produto escalar entre dois vetores, mas na verdade é o mesmo vetor. Só lembrando que o produto escalar entre dois vetores pode ser escrito como o produto das normas vezes o cosseno do ângulo. Mas se os dois vetores for ele com ele mesmo, né? Então é a norma dele vezes a norma dele vezes o cosseno do ângulo que o U faz com o U. No caso, zero, né? O ângulo que um vetor faz com ele mesmo, o ângulo é zero. E o cosseno de zero é 1. O que faz, na verdade, a gente multiplicar normas aqui, né? Então, o produto escalar entre dois vetores pode ser escrito como quadrado da norma. Então, aqui a gente tem o gradiente multiplicado pelo gradiente, da onde a gente tem a norma do gradiente ao quadrado. Norma do gradiente ao quadrado dividido pela norma vai dar a própria norma do gradiente. Ou seja, a conclusão que a gente tira disso aí é que o vetor gradiente ele sempre aponta na direção e também no sentido de maior crescimento. Ou seja, se eu estou parado num ponto, eu quero, por exemplo, eu tenho infinitas direções para seguir, eu posso seguir infinitas direções, né? Pensa que você está numa montanha e você quer subir, quer escalar pela parede mais inclinada possível, né? Basta olhar para onde está apontando o gradiente. Por exemplo, se o gradiente estiver apontado para lá, é nessa direção e nesse sentido que você deve seguir. E a inclinação da reta tangente vai ser dada justamente pela norma do gradiente, tá? Então, a direção de maior crescimento é a direção do gradiente, lembrando que ela precisa ser unitária, e a maior taxa é o próprio tamanho do gradiente, tá? A gente poderia pensar de forma análoga, como se a gente quisesse minimizar, né? Então, a função vai decrescer mais rápido quando a gente seguir na direção oposta ao gradiente, né? A gente está com a seguinte situação, pensa que aqui é o ponto P. Pensa que aqui é o gradiente de f, né? Então, basta você seguir na direção oposta. Por que a direção oposta? Porque o ângulo θ aqui vai ser π
π, né? Então, naquela fórmula lá que a gente tinha escrito sobre o produto, a derivada direcional ser escrita dessa forma aqui, né? A norma vezes o cosseno do ângulo, como o valor mínimo para o cosseno é -1, e isso ocorre quando θ é igual a π, então vai ficar -1 vezes a norma do vetor gradiente, tá? Então, toda vez que a gente escolhe essa direção aqui oposta, né, o sentido, quer dizer, direção não, o sentido, a direção é a mesma, né? Ou seja, repare que a direção de crescimento e decrescimento é a mesma, ou seja, a direção do gradiente. Mas aqui é importante citar o sentido, né? O sentido do gradiente, eu vou crescer pela reta mais inclinada, e o sentido oposto eu vou decrescer mais rápido, ou seja, você vai escalar mais rápido ou vai descer a montanha mais rápido pela mesma reta, só que no sentido você sobe, porque seria uma taxa positiva. Quando você inverte o sentido, você desce, então aí eu teria uma taxa negativa, né? Então, a direção de crescimento mínimo, né, é a direção oposta, a direção em sentido, o sentido oposto ao gradiente. Então, é menos o gradiente dividido pela norma, porque o vetor precisa ser unitário, né? E a taxa mínima é justamente menos a norma do gradiente, que é como se fosse -1 vezes a norma do gradiente, tá? Lembra que o θ precisa ser π nesse caso, dizendo que eu vou caminhar para o sentido oposto, né? Eu posso pensar que eu estou com uma chapa metálica, assim, por exemplo, algum metal, né? E em cada ponto, por exemplo, eu vou e meço a temperatura nesse ponto, né? Então, se eu estou nesse ponto aqui e meço a temperatura, eu poderia perguntar o seguinte: aonde está a temperatura máxima? Basta calcular o gradiente nesse ponto, né? Eu estou aqui, o gradiente está apontando para cá, seria o gradiente de T, você vai caminhar nessa direção, né? Só que em algum momento você deu um passo, né? Vamos supor que você deu um passo pequeno, você caiu aqui, né? Então você está em outro ponto, como se aqui fosse um P0, aqui fosse um P1, né? Então aqui eu teria o gradiente de P1, né? Desculpa, de P0, né? E em P1, para você saber para onde você vai caminhar mais rápido para temperatura máxima, de repente, como o ponto mudou, de repente o gradiente mudou até de intensidade, né? Ele foi para cá, né? E depois você vai criando, na verdade, uma trajetória. E em algum momento você vai chegar no ponto de máxima, temperatura máxima, né? Se você quisesse temperatura mínima, você teria que ver o gradiente apontando para a direção oposta, né? Então você vai gerar um caminho onde você em algum momento vai chegar num mínimo local, né? Localmente falando, tá? Uma outra coisa interessante, né? Que se você seguir uma direção perpendicular, ou seja, uma direção ortogonal ao gradiente, pensando que o gradiente é o vetor não nulo, a variação vai ser nula, né? Porque quando você, mais uma vez, voltar naquela fórmula lá da derivada direcional, que é sempre a norma vezes o cosseno do ângulo, se o θ for igual a π sobre 2, o cosseno de π sobre 2 é zero. Vai fazer essa conta ser zero, vai fazer a derivada direcional ser zero. Ou seja, a taxa nula significa que você não sobe nem desce, você continua no mesmo nível. Ou seja, você vai ficar como se você ficasse contornando uma montanha. Pensa aqui numa montanha assim, né? Que você está escalando aqui a montanha e você vai caminhar por uma curva aqui no mesmo nível, né? Então, você teria aí, basta seguir uma direção perpendicular, uma direção ortogonal ao nosso querido gradiente, né? Então, é um vetor muito importante para a gente, né? Ele tem uma outra propriedade bem curiosa, bem interessante, que é possível demonstrar, que eu vou apenas mencionar, é que o gradiente ele é sempre normal às curvas de nível de uma função, né? Então, pensa aqui que a curva, eu estou botando a setinha para o lado de fora para representar que eu tenho no meu desenho aqui 3 curvas de nível, né? E conforme o nível aumenta, a curva vai ficando mais aberta. Então, vamos inventar uns valores aqui. Suponha que essa que está em laranja seria z igual a 1, né? Aí eu vou pegar um valor maior nessa curva que está em azul. Vou falar que o z aumentou de 1 para 15, né? Nessa curva que está em vermelho, por exemplo, eu vou falar que o z é igual a 50. Então, ela está aumentando. Então, o gradiente, além de estar apontando justamente para o lado de maior crescimento da função, ele é um vetor que vai sempre ser normal a uma reta tangente à curva de nível, né? Ele vai fazer um ângulo normal. Então, um ângulo que a gente chama de vetor normal à curva, tá certo? E se eu colocasse uma reta tangente, esse vetor normal seria perpendicular a essa reta tangente, tá? Então, você até poderia pegar assim, imaginar que você está pegando curvas de nível assim, né?
Se eu inventar valores assim, ó, f igual a 1, f igual a 2, f igual a 3. Então, a f está crescendo naquele sentido lá. Então, o gradiente estaria sempre apontando para lá. E sempre sendo normal, né? Agora, f1, f2, não, f igual a 2, né? E aqui o f igual a 3, né? Se eu pensar que está diminuindo, né? O f, por exemplo, aqui ele vale 0, né? Aqui, por exemplo, ele vale 1. Aqui, por exemplo, ele vale 2, então ele está crescendo nesse sentido. Então, o gradiente teria que estar apontado para cá. Ó. Ele sempre aponta para a direção de crescimento da função, né? Onde a função cresce, e sempre normal a curva, tá certo? Então, aqui eu posso pensar que teria um f menos 1, né? Então, menos o gradiente estaria apontado para lá, porque ela decresce nesse sentido e cresce nesse, né? Então, nessa aula de hoje, a gente aprendeu sobre a importância do vetor gradiente, né? Viu que ele é um vetor que aponta na direção de maior crescimento da função, tá? Então, quando a gente quer maximizar a derivada direcional, basta escolher o vetor u na direção do gradiente, lembrando que como u é unitário, eu preciso normalizá-lo o vetor, né? Obviamente, eu estou considerando aqui um vetor não nulo, para poder dividir por sua norma. Também vimos que quando a gente quer, por exemplo, decrescer mais rápido, basta seguir no sentido oposto, né? Multiplicando esse vetor aqui por menos 1, né? Que aí a gente vai descer pela reta com a inclinação mais acentuada, né? Então vai ter uma taxa negativa. Uma outra coisa interessante que a gente viu é que o vetor gradiente ele sempre é normal às curvas de nível de uma função. Então, se você tem aqui curvas de nível e ela está crescendo nesse sentido, né? Aqui no meu desenho, por exemplo, da esquerda para a direita, o vetor normal ele está apontando para aquela direção, sempre fazendo um ângulo de 90 graus aqui com uma reta tangente à curva, né? Então, ele vai ser um vetor normal e vai estar apontado para o lado de maior crescimento. Tá bom? O assunto da próxima aula é um assunto também bastante interessante que vamos tratar sobre máximos e mínimos de uma função. Né? Obviamente o gradiente é um vetor que vai estar envolvido nesse assunto.